Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Hoje, aula de exercício. Vamos fazer uma revisão rápida em todo o conteúdo que nós já vimos, ok? Nos principais pontos. E entramos em velocidade e exercícios, tanto de velocidade como de outros tópicos que nós vimos anteriormente. Fechou? Lembrando que, se você não é inscrito no nosso canal, inscreve aí para você receber os nossos vídeos em primeira mão e marca o sininho, porque tudo que sair no canal você já tem acesso em primeira mão às nossas aulas do ensino médio, preparando para o seu Enem. Fechou, galerinha? Então vamos lá? Olha só, dúvidas? Manda no comentário. Vai respondendo todos os comentários, todas as dúvidas que surgirem durante a aula. Beleza? Vamos lá então? Olha só então, pessoal. Primeira coisa que nós vamos lembrar, a variação de espaço. Como é que a gente calcula a variação de espaço? É através do ΔS igual ao quê? Espaço final menos espaço inicial. Lembrando que o delta sempre vai aparecer para você quando significar uma variação, não é isso? E ele pode aparecer para você dessa forma também, olha. Só S menos o quem? S0. Variação de espaço é o espaço final menos o espaço que? Inicial. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, olha, um fusqueta que sai do ponto A e vai até o ponto D, o meu fusqueta aqui, olha, ele saiu daqui de A para D. Quantos quilômetros ele percorreu aí, pessoal? Ele saiu do 20 e foi para o 110, ele percorreu 90 quilômetros, não é isso? Ou seja, eu pego o espaço final, que é 110, olha lá, e subtraio do espaço inicial, que é quanto? 20. Quando você subtrai isso aí, o que você encontra? 90 quilômetros. Essa é a minha variação. Aí tu vai falar, pô, Fontenelle, mas você tem que fazer tudo isso para fazer essa continha? Falei, pois é, porque lá na frente vai vir outras equações, tá? Em que você tem que já pensar automaticamente que o meu ΔS sempre é o final menos inicial. E nesse caso, espaço, estamos falando de espaço. Então, ΔS é espaço final menos o inicial, tá certo? Então é bom que você sempre resolva por aqui, não tente fazer de cabeça, tá? Faça pela fórmula, porque lá na frente vai ser mais fácil se você fizer pelo método que eu estou ensinando para você. Beleza? Valeu? Depois nós vimos os tipos de movimento, lembra lá? E nós tínhamos aqui, olha, quando eu tinha uma variação positiva, como foi o cálculo que nós fizemos anteriormente, nós falamos que o movimento é progressivo. Quando esse ΔS é negativo, dizemos que ele é o quê? Retrógrado ou regressivo. Lembra disso? E aí o que acontece? Eu posso calcular também a variação de tempo. Toda vez que é uma variação, vai ser alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá certo? E aqui eu tenho, olha, a variação do meu tempo é o tempo final, que não precisa aparecer com F, basta T. E pode aparecer para mim assim, olha, T0, tá certo? Porque o T sem nada é o tempo final. E o T com zero é o tempo inicial. E aqui, por exemplo, se eu tenho aquele mesmo fusqueta saindo, olha lá, saindo do meu ponto A, às 8 horas, e chegando no meu ponto D, às 12 horas, então eu sei que ele percorreu gastando quanto tempo? 4 horas, não é isso? Para isso, o que a gente faz? Pela fórmula, 12 horas, que é o meu tempo final, menos o tempo inicial, que é a hora que ele saiu, que é quanto? 8 horas. Quanto é que dá isso? 12 menos 8, 4 horas. Fontenelle, eu sei fazer isso de cabeça, não preciso fazer conta. Eu sei que tu sabe, cara. Mas vamos treinar essa fórmula, que a gente vai precisar muito dessas fórmulas aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Então, olha só. Velocidade média. Lembra lá que a gente falou para você que eu fiz uma viagem Aparecida até Itubiara. E eu andei em 2 horas 188 quilômetros. Como é que eu faço? Primeiro eu pego os dados aqui, olha, iniciais. Pego os dados iniciais aqui, olha, sai de Aparecida às 10, chega em Itubiara às 12. Então o que eu faço? Tempo final, que é 12, menos tempo inicial, que é 10, da onde eu saí. Isso vai dar quanto, meu intervalo de tempo? 2 horas. Beleza, fiz intervalo de tempo, mas eu preciso também do intervalo do meu espaço, a variação do espaço. Como é que eu faço? Olha lá, eu saí do quilômetro 515 aqui, ó, e cheguei no quilômetro 713, aqui, ó. O que eu faço? Espaço final menos espaço que? Inicial. Quanto é o final? 703. E o inicial? 515. Da onde você tirou isso aqui, Fontenelle? Daqui, ó. 515 inicial e eu cheguei aqui no 703 final. Então eu andei quantos quilômetros? 188 quilômetros. Como é que eu faço para calcular a velocidade média? O que eu falei para vocês?
lembra da placa de velocidade limite. Ela é o quê? Esse cara aqui vai te dar justamente, olha, a velocidade média vai ser o espaço, ΔS, sobre o tempo, né? Quilômetro por hora, então é sobre o meu tempo. Quanto é o meu espaço? Velocidade média que eu percorri, 188. 188. Dividido por quanto tempo? Quanto tempo eu fiz essa trajetória aqui? 2 horas. Quando eu dividir 188 por 2 vai dar quanto? 94 quilômetros por hora. Beleza? Fechou, galerinha? Tranquilo? Vamos lá, então. E aí, olha, velocidade média. O que a gente tem aqui? O movimento é progressivo. Lembra disso? Velocidade é positiva. Quando? Quando o meu fusqueta aqui, olha, está aumentando o espaço. De 0 para 50, para 100. Não está aumentando o espaço? Então ele está progredindo. Logo eu falo que esse movimento é progressivo. A velocidade é como? Positiva. E aqui, olha, quando você tem movimento retrógrado, esse cara aqui está voltando na minha trajetória. Então ele estava em 200, 150, 100, olha, está regredindo. Então pode falar que ele é regressivo ou retrógrado, beleza? Vamos lá então, galerinha. Transformações. O que eu tenho que lembrar para transformar esses caras? Tenho que lembrar de um número. Que número é esse? 3,6. Lembra daquela aula que eu mostrei até de onde vinha o 3,6? E aí se eu tiver, olha lá, metros por segundo para passar para quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplica por quanto? 3,6. E se eu tiver que passar de quilômetro por hora para metros por segundo, o que eu faço? Divide por 3,6. Basta você acompanhar a setinha, passou pelo dividindo, é metros por segundo. Acompanha a setinha, passou pelo multiplicando, é multiplicando por 3,6. Fechou? Beleza, vamos lá então? Então olha lá, questão 18 fala assim, pessoal. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Então olha aqui, estava aqui andando perto da face dele e pensou que era uma mosca, e ele pegou. E ele viu que era um projétil. Olha que loucura. O piloto consegue apanhar o projétil, pois, olha lá, o projétil, aí um avião da Segunda Guerra Mundial não é um avião igual os de hoje, os caças de hoje. Era um avião bem mais simples, mas eles andavam aí a um pouco mais de 100 km por hora, tá certo? E aí você vai ter um avião deslocando a 100 km por hora, beleza, um projétil alcança essa velocidade mesmo esses projéteis mais antigos. E aí, supostamente, ele está aqui deslocando-se, quando ele vê para o lado dele aqui, está um projétil aqui deslocando junto com ele, tá certo? E aí, o que ele pode afirmar a respeito disso? Olha só, por que ele consegue apanhar o projétil, que também está a uma alta velocidade? Porque ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Ora, se ele parasse na frente do piloto, o piloto ia seguir e o projétil ia ficar para trás, não é verdade? O avião se movia no mesmo sentido que o dele, do projétil, com velocidade visivelmente superior. Se o avião está mais rápido, ele não ia ficar paralelo, o que ele ia ver era passando por ele. E ele fala aqui, olha, que o projétil está parecia uma mosca parada. Se está parado, não pode ser com velocidade superior, senão ele está só passando pelo piloto. C, ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante que o avião francês passou. Mesma coisa, mesmo que ele seja lançado para cima. Quando eu jogo um corpo para cima, ele sobe e desce. No ponto mais lá no alto, mais lá em cima, se ele passasse aqui, ele ia estar passando e vendo esse projétil passando por ele. E olha lá, ao momento que ele está passando aqui, esse cara sobe, chega aqui no ponto mais alto, mas ele está passando, não é que ele esteja parado. Ele está passando por ele, então também não pode ser essa. D, o avião se movia no sentido oposto ao dele. Se era no sentido oposto, piorou, né? A velocidade, na verdade, dobra, a gente vai ver isso mais na frente. A velocidade, se os dois tivessem a mesma velocidade, elas iam dobrar a velocidade relativa. Vamos ver isso mais na frente, velocidade relativa, tá, pessoal? Fica tranquilo. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, olha lá, agora está no mesmo sentido que o dele, beleza. Com velocidade de mesmo valor. Agora sim, é a letra E, de êxtase. Ele está aqui, ó, deslocando com a velocidade e vem outro cara aqui e desloca com a mesma velocidade. Ele vai e pega. Fechou? Já viram aquele caso das araras? O cara tá de bicicleta aqui, olha. Aí as araras estão acompanhando o pessoal de bicicleta. Aí o cara coloca o braço aqui e ela pousa. Já viram isso? Eu vou deixar o link desse vídeo
na descrição do nosso vídeo aqui para você acompanhar. Fechou? Esse fato. Muito top. Então o que acontece? A arara é como se ela estivesse parada, né? Porque essa distância entre elas não se altera. Beleza? Fechou? Então é a letra E de êxtase. Nossa, Fontenelle. Então é a letra E de êxtase. Nossa. Beleza? Vamos lá, galerinha. Próxima. Vamos lá então, pessoal. Olha só. Questão 19. Fala assim, ó. Um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Calcule para este automóvel a variação de espaço e a distância percorrida. Olha lá, ele quer a variação de espaço e a distância percorrida. Na letra A, ele fala na ida, ou seja, na ida ele vai sair de qual quilômetro? Do quilômetro 12 e vai chegar até qual quilômetro? Até o quilômetro 90. Então, a variação de espaço na letra A de amor ardente vai ser o quê? Espaço final menos espaço que inicial. Nessa variação aqui, olha, eu vou ter... Quem é meu espaço final? 90. Quem é meu espaço inicial? O meu 12. Então, bora lá. Delta S vai ser o quê? 90 menos 12. Vai dar quanto? 78 quilômetros. Direto, né? Beleza? E a minha distância? Ele vai percorrer qual distância? O que é a distância percorrida? Lembra lá. A distância percorrida são as somatórias dos módulos dos deltas S. Beleza? Então, quando eu tiver a somatória dos deltas S, até o último valor, eu vou ter isso. Nesse caso, só tenho apenas um percurso, apenas esse delta S aqui. Então, eu vou dizer que a minha distância vai ser só o módulo de 78, que é quanto? 78 quê? Quilômetros. Beleza? Essa é a minha distância na letra A. Fechou? Vamos lá para a letra B? Então, olha só, na letra B, o que você vai ter? Na volta, delta S é o quê? Espaço final menos espaço inicial. Então, vamos lá. Ele sai da onde? Ele sai do 90. Então, esse meu 90 agora é meu espaço inicial, certo? Para esse deslocamento. E ele chega aonde? Ele chega no 20. Então, é meu espaço final. Esse cara todo aí é o meu quê? Delta S. Então, delta S é o espaço final, que é onde ele chega, que é o de 20, menos onde ele sai, que é quanto? 90. Sinais contrários, o que eu faço? Subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é o do menos 90 aqui. Então, 90 negativo aqui, né? É o maior. Fica menos. 20 menos 90, ou 90 menos 20, vai, tanto faz, né? Vai dar o quê? 70 quilômetros negativo. Lembra lá. Quando eu tenho esse cara negativo é porque ele está voltando na minha trajetória. Beleza? Está contra a orientação. Qual é a minha distância percorrida? Minha distância percorrida é a somatória do delta S. Só que na volta eu só tenho esse pedaço aqui. Então, vai equivaler a quê? Ao meu delta S, só que em módulo, né? Então, a minha distância percorrida vai ser quanto? 70 quilômetros. Fechou? Observa que já deu uma diferença, né? Na letra A, como o movimento era progressivo, lembra lá que a velocidade era positiva, delta S positivo? O que eu vou ter? Delta S positivo gerou uma distância percorrida positiva, porque a distância sempre vai ser positiva, já que é o módulo. E o meu delta S, o que é? Deu quanto agora na beira volta? Menos 70. Como aqui eu quero o módulo, o que é o módulo? É só a dimensão, não me importa o sinal, beleza? Então eu vou ter o que aqui? Apenas o 70 quilômetros, que é a minha distância. Fechou? Vamos lá para a letra C, que é a mais bacana de todas. Então, na letra C, ele quer a ida e a volta. Então, observa, o meu delta S agora vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Para esse movimento total que ele faz aí, o que a gente vai ter? Então, olha só, espaço final é quanto? 20, que é da onde ele chegou. Da onde ele saiu? Ele saiu do 12. Então, aqui vai ser meu 12. Logo, meu delta S vai dar quanto? 20 menos 12, 8 quilômetros percorridos. Fechou? E qual vai ser a minha distância? Lembra lá, na aula passada, que a gente falou sobre isso? Que a distância percorrida é a somatória dos módulos. Então, eu vou ter aqui, ó, módulo delta S1, mas como são dois percursos, esse percurso e esse percurso de volta, eu vou tomar aqui delta S1 mais delta S2. E aí eu vou ter a distância percorrida é delta S1 vale quanto? Que é esse pedaço aqui que a gente fez na letra A.
78. Né? No caso aqui vai dar mais. Aí esse ΔS2 aqui, olha. Esse ΔS2 vale quanto que nós calculamos? O módulo dele. Quanto é que tinha dado? Tinha dado menos 70. Só que eu tiro do módulo, fica como? Sem sinal. 78 mais 70 dá quanto? 148. Observa que nesse caso a minha distância é mais fiel ao que ele realmente percorreu. O ΔS, que é o ponto de partida e o ponto de chegada que vai me interessar, ele não representa de fato o percurso todo que o carro percorreu, mas a minha distância sim. Ela percorre, ela mostra isso para você. Por exemplo, se eu saio com um carro de casa pensando, aqui, pô, eu vou andar só 8 quilômetros daqui para ali, mas eu tenho um retorno gigante para fazer, né? Um retorno lá na caixa prego. O que acontece? Você vai ter que ter mais gasolina lá para poder dar essa volta todinha aqui e andar os 148 quilômetros para dar retorno. Deus o livre, um retorno desse, né? Mas isso é uma hipótese. Tá certo? Então, aqui é a distância que ele realmente percorreu. Foi aqui e voltou. E aqui foi o deslocamento que ele sofreu, que é o meu ΔS. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima, então. A próxima questão aí, pessoal, fala assim, ó, a figura abaixo representa 4 percursos ligando as cidades A e B. Analise a figura e indique a alternativa correta. O caminho 1 é menor que o 2, o caminho 2 é menor que o 3, o caminho 3 é menor que o 4, e assim vai, né? Observa só, pessoal. Eu vou pegar aqui e dizer que ele saiu aqui de A para B, não foi isso? Eu vou pegar esses caminhos que ele está indo inclinado, mais na vertical, e vou juntar esses caminhos. Então, olha, ele andou esse pedaço aqui, ele andou esse pedaço aqui, ó, que equivale a esse pedaço aqui, que ele deslocou para cima, esse pedacinho que ele deslocou aqui, esse pedaço aqui ele deslocou aqui. Perfeito? Se eu pegar esse pedaço aqui, olha, e deslocar ele para cá, aí eu pego até aqui. Agora essa descida aqui, ó, daqui para cá. E mais essa descida aqui, daqui para cá, e mais esse pedaço aqui. Pronto. Foi o que ele percorreu de A para B pelo caminho 1. Se eu pegar qualquer outro caminho e fizer a mesma coisa, o que eu vou observar? Vamos fazer aqui, olha. Vou pegar aqui o caminho 2. O caminho 2 ele andou até aqui e desceu esse pedaço aqui. Aí depois ele subiu aqui. Então vou jogar bem aqui a subida dele, certo? Até aqui. Aí ele desceu para cá e subiu aqui de novo. Então ele subiu esse pedaço aqui, ó, até aqui assim. E ele desceu aqui e subiu aqui de novo. E ele subiu mais esse pedaço aqui, ó. Depois ele desceu aqui e subiu esse pedaço aqui, subiu mais um pedaço, desceu e subiu de novo, chegando lá. Observe que a subida foi igual, não é isso? E quando ele desceu esse pedaço aqui, ó, e esse aqui também, não, no 2, né? Agora aqui no 2, aqui. Desceu esse pedaço aqui e ele desceu aqui. Depois ele desceu esse pedaço aqui, desceu aqui esse pedaço. Depois ele desceu esse pedaço aqui, esse cara aqui também desceu a mesma coisa. Desceu esse pedaço, desceu esse pedaço. Desceu esse pedacinho aqui, desceu esse pedacinho e por fim chegou lá. O que a gente consegue observar? No mesmo caminho? Na mesma distância que ele percorreu? E se você pegar os outros, o que vai acontecer? Também vai dar a mesma distância. Então qual é a resposta certa? Letra E de êxtase. Nossa, beleza? Fechou, galerinha? Fácil, muito fácil. Parece complicado, mas é uma das mais fáceis, na verdade, né? Depois que você pega o macete, fica muito fácil resolver. Então, se aparecer uma questão dessa no Enem, agora não tem mais segredo. Fechou? Vamos lá então para a próxima. Olha o que a questão fala. Questão 24 fala assim, ó. Duas esferas A e B estavam em um balão, caem simultaneamente em direção ao solo, com relação ao seu estado de repouso ou movimento. Desconsiderando o atrito e o deslocamento da massa de ar atmosférica, pode-se afirmar que, ou seja, deslocamento da massa de ar, galera, que não tem vento, né? Estou desprezando isso. Podemos afirmar que as duas esferas estão em repouso em relação a qualquer referencial? Não, se elas estão se aproximando do chão, porque elas estão caindo, em relação ao chão, ela está em movimento, né? Está se aproximando. Então, não. Letra B. As esferas estão em movimento uniformemente variado, uma em relação à outra. Isso quer dizer, pessoal, que uma velocidade em relação à outra, uma aumenta a velocidade e a outra permanece constante, de tal forma que uma se distancie da outra. Mas se elas caíram juntas, elas vão cair juntas, né? Se elas foram soltas juntas, ela vai cair juntas. Então não tem por que uma aumentar a velocidade e a outra não, tá certo? Vamos ver isso aqui mais na frente, isso aqui é um assunto posterior. As duas esferas estão em repouso, desde que se considere uma em relação à outra como referencial. Olha aí.
Quando as duas caem, o que acontece? Uma não aumenta a distância em relação à outra. Então o que eu posso falar? Se eu adoto esse canetão preto como referencial, o vermelho está em repouso, porque a distância não aumenta. Se eu adoto o vermelho como referencial, o preto está em repouso, porque a distância não aumenta. Se eu olhar os dois aqui, parece até que os dois estão parados, né? Porque a distância deles não altera. Então o que acontece? Letra C. Bora ver a letra D de danadinha. Durante a queda do movimento de ambas será uniforme. Uniforme quer dizer que a velocidade não muda, tá, pessoal? Não é o caso. No nosso caso aqui, a velocidade está aumentando, só que aumenta para as duas juntas. Então, o que acontece? A distância delas não se alteram. Então, está errado a letra D. Só pode ser a letra C, de coração apaixonado. Nossa. Beleza? Fácil também, né? Questão de referencial bem tranquila. Vamos para a próxima. Vamos lá. A questão aqui fala assim, ó. Os radares são equipamentos imprescindíveis no sistema de controle de tráfego aéreo dos aeroportos modernos. Os radares funcionam pelo princípio da reflexão de ondas em objetos metálicos. Considere a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar como 300 mil km por segundo. Olha, 300 mil km por segundo. Não é comum aparecer km por segundo. Normalmente é km por hora ou metros por segundo. Cuidado com isso aqui, tá? E que o avião está a 150 km de distância da antena. Beleza. O intervalo de tempo entre o envio da onda pela antena do radar e o recebimento pela mesma antena do sinal refletido do avião, olha lá. Eu vou ter um intervalo de tempo entre o envio da onda até o radar, né, pelo radar, e o recebimento da mesma. Então tá aqui, ó. Quando você tiver a antena, vamos supor que tá aqui a minha antena, ó. Tá certo? A antena tá aqui, ela vai emitir uma onda. E ali tá passando o avião. Isso não é um desenho, isso é uma obra de arte. Bora. E aí, olha. O que acontece? A onda vai, distância que ela percorre na ida. Quanto é? 150 quilômetros. Depois a onda bate no avião e volta para o radar. Então ela percorre 150 km de ida, 150 km de volta. Eu posso até falar assim se você quiser. O meu ΔS é 2 vezes a distância que ele tem do avião, 150 km. Beleza? E aí depois, olha, ele usa a velocidade, ele fala que é de quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Ele quer saber o quê? O tempo. Qual é a fórmula que a gente tem que envolve espaço, velocidade, tempo? É a fórmula da velocidade média. Qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quanto vai minha velocidade média? 300 mil. Então tá aqui, ó, 300 mil. Que é meu ΔS? 2 vezes 150. 2 vezes 150 dividido pelo meu tempo ΔT. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o ΔT, olha, jogar para cá com 300 mil, pegar o 300 mil e passar dividindo. Como a gente não tem espaço, eu vou apagar isso aqui, olha, no passo de mágica, ó. Tá vendo? Apagou. É mágica. Bora. Então, ΔT passa para cá para cima. ΔT igual 2 vezes 150 quilômetros. 2 vezes 150 quilômetros. Dividido por quanto? 300 mil. 300 mil. 300 mil. Tá certo? Agora cuidado com o negocinho aqui, olha. Mas observa. Ele quer a resposta em quê? Em milissegundos. Você lembra que essa história do milissegundo? Olha lá. Decímetro, centímetro, milímetro. Lembra lá da escala, da aula de escalas, né? De sistema métrico? Eu falei para você que a letra D valia 10 a menos 1, a letra C 10 a menos 2 e a letra M 10 a menos 3. Esse M é de mili, não é de metro, tá? Por isso que é milímetro. É porque é 10 a menos 3 metros. Então quando eu tenho aqui, ó, milissegundos, é porque eu tenho 10 a menos 3 segundos. Então esse M é um valor numérico, tá, pessoal? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso multiplicar logo esse 2 vezes 150 para facilitar com a minha conta aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes 150 vai dar quanto? 300. Posso colocar esse 300 com 300? Pode. Esses 3 zeros que ficam aqui, na verdade, é 1000. Tá certo? Ele é 1000. Esse 1000 é 10 a terceira, concorda? Ele é 10 a terceira. Esse 1000 é 10 a terceira. Então tá aqui, ó.
O que eu posso fazer com esse 10 terceira? Jogar lá para cima. Quando ele passa lá para cima, o que acontece com o sinal do meu expoente? Muda de sinal, fica 10 a menos 3. Só que isso aqui é o quê? Segundos. Observa só. Se eu multiplicar isso aqui por um, muda alguma coisa? Não, ele é um elemento neutro, na verdade ele está aí, só que não aparece. E aí, olha só. Esse 10 a menos 3, quanto foi que a gente falou para você que ele vale? M, que é quanto? Mili. Então, basta que eu substitua esse 10 a menos 3 por M. Como é que vai ficar? ΔT é igual 1 ms, ou seja, 1 milissegundo. Que dá o quê? Cadê? 1 milissegundo, letra B, de beijo selvagem, do tipo que arranca a língua e chupa o sangue. Ou, do tipo apaixonado, né, galerinha? Do tipo apaixonado. Então, olha lá. 1 milissegundo, cara. Ah, mas é tão rápido assim, Fontenelle? É, cara, é muito rápido. 1 milissegundo, como ele é 10 a menos 3, é a mesma coisa que 0,001 segundo. Tá? Quando ele fala 0,01 segundo, ele fala 1 milissegundo, é a mesma coisa. É porque essa velocidade dessa onda, que é 300 mil km por segundo, anda na mesma velocidade da luz. Porque ambas são ondas eletromagnéticas. Você vai estudar isso no ano que vem, tá? No segundo ano lá em óptica. Beleza? Fechou? Vamos lá então a próxima. Questão 29 fala assim, ó. Um dos experimentos realizados pelos astronautas no projeto Apollo foi a colocação de espelho na superfície da Lua. O objetivo do experimento era medir a distância da Terra à Lua através da medida do tempo, que um sinal luminoso proveniente de um laser localizado na superfície da Terra leva para refletir nesse espelho. Olha, refletir de novo. Olha lá. Refletir de novo. Lembra do radar? Bate no avião e volta. Olha a reflexão. De novo aqui reflexão. Olha, nesse espelho, o retorno à origem. Tá? Supondo que no momento da experiência, a distância da superfície da Terra à Lua, como sendo 360 mil quilômetros de distância da Terra até a Lua, tá? E a velocidade de propagação do sinal luminoso no ar, no vácuo, como sendo 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Olha aqui que interessante. Deixa eu dar uma parada aqui para fazer essa observação aqui, ó. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Isso é a mesma coisa que falar assim, ó. 3 vezes 10 a quinta vezes 10 a terceira metros por segundo. Por que eu estou fazendo isso, Fontenelle? Não complica. É para você abrir a sua mente. Olha para cá. Esse 8, ele pode, eu poderia ter simplificado ele dessa forma aqui, ó. 5 mais 3, 8. Olha lá. Ele dá justamente esse cara, concorda? Agora observa aqui. Na questão anterior, o que aconteceu na questão anterior? Apareceu para mim esse metro em quilômetro. Por que em quilômetro? Porque ele pegou esse 10 a terceira e usou a letra representando 10 a terceira. Aí ficou km, que é quilômetro, por segundo. E aqui ficou o quê? 3 vezes 10 a quinta. Esse 10 a quinta é a mesma coisa que o quê? 100 mil. Então fica, ó, 100 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 100 mil dá quanto? 300 mil. Que era o que nós vimos na questão anterior. Tá certo? Então a gente está comparando que eu posso representar essa velocidade desse jeito ou desse jeito. Tá certo? Ou em metros por segundo, dessa forma, ou também em quilômetros por segundo, mas dessa forma aqui. Cuidado, por que eu estou batendo nisso aqui? Porque isso aqui vive aparecendo. Tanto é que na nossa questão já apareceu duas. E apareceu uma questão também desse tipo lá quando a gente fez questões de ordem de grandeza e notação científica. Então, essa potência de base 10, a gente tem que aprender a trabalhar com ela. E vira e mexe, a gente vai aparecer com questões que já caiu em Enem, essa aí é a prova militar, né? E por aí vai, beleza? Então, olha só. Ele me deu a distância, ele me deu a velocidade, quer saber o quê? O tempo. Ora, quando ele dá distância e velocidade, pede o tempo, o que é isso? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Beleza? Olha lá. Essa velocidade dele vai ser 3 vezes 10 oitava. Quanto é 3 vezes 10 oitava? É 3 vezes 10 oitava. Igual. O que é meu ΔS? É 2 vezes meu espaço, que é 360 quilômetros. Só que vamos passar esse cara aqui para metro, para deixar tudo em metro. Ó. Aqui a velocidade está em metro, vamos deixar o espaço em metro também. O que eu faço? Aumento 1000, porque o K é 1000. Para aumentar 1000, basta que eu acrescente 3 zeros, dividido pelo meu tempo. Tá certo? Simples assim. Não esquente a cabeça com isso. É fácil assim mesmo. Só transformar, passo o K para o valor que eu tenho. Tá certo? Que ele é 1000, né?
Então, olha só, vou passar o ΔT para cá e o 3 vezes 10 oitavas para lá. Vai ficar ΔT igual 2 vezes 360 milhões de metros dividido por 3 vezes. Eu vou pegar esse 10 oitavas e vou colocar na forma de 10 oitavas. O que é o 10 oitavas? É o 1 seguido de 8 zeros. 2, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 8. Por que eu fiz assim? Escrevi desse jeito, não mais em potência de base 10. Porque eu posso passar o pateaco, olha aqui. Pateaco, 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 pateaco. Sempre vou procurar o caminho mais fácil para você, tá certo? O que eu posso fazer aqui, olha? Eu posso simplificar 36 por 3, não posso? Pode. Então, olha aqui. Poxa, como é que você sabe que tem que fazer essas coisas? É prática. Isso não tem outro caminho, é prática. Quanto mais você exercitar, mais macetes você aprende. Quanto mais aulas nossas você assiste, mais macetes também você aprende. Beleza? Então aqui, ó, eu vou dividir 36 por 3. Vai dar quanto? 2 vezes 12 sobre 10. Quanto é 2 vezes 12? Vai dar 24 dividido por 10. Por que eu não dividi antes, eu simplifiquei com 10 aqui? Justamente porque o 10 sempre é mais fácil simplificar. E aqui, olha, 24 por 10, basta que eu faça o quê? Aonde está a minha casa decimal? Lá, lembra lá, exercícios de ordem de grandeza da notação científica. Eu bati muito nesse macetezinho aqui. Como é que é esse macete? Divisão, certo? Eu quero fazer uma divisão. Com base 10, o que eu faço? Eu ando a minha vírgula até deixar o número 1 embaixo, porque 1 é neutro, na divisão e na multiplicação. E eu ando aqui a minha vírgula também para a esquerda. Na divisão anda sempre para o mesmo lado. Então o que acontece? ΔT vai ser quanto? 2,4 segundos. Tem essa alternativa? Tem. Letra C. De coração apaixonado, meu caro. Fechou? Besteira, né, cara? Olha só. Nem parece que era tão fácil. Né? Coisas que você já viu. Tudo coisas que você já viu. Olha lá. Questão passada, você viu que o ΔS é ida e volta em questão de reflexão, que tem reflexão, certo? Tentei multiplicar o ΔS por 2. O 10 é oitava, lá nas questões de notação científica, fiz várias vezes isso. Você pode abrir esse 10 elevado à oitava e escrever, né? Um seguinte de 8 zeros. Aqui é outra jogada que a gente teve que fazer o K, que eu tive que substituir por 1000, aumentar 3 casas decimais, né? Porque aí eu estou multiplicando ele por 1000, a mesma coisa. E aí o que eu faço? Isolo o ΔT e passo esse cara aqui dividindo. E eu passo o pateaco, aí fica um número bem pequenininho para eu dividir, olha. E aí, ao invés de eu dividir, eu faço uma coisa mais rápida ainda, que é simplificar. 36 por 3 dá quanto? 12, e o 2 aqui eu multiplico depois, para dar o 24, que eu divido por 10 e dá o 2,4. Besteira? Dúvida? Manda lá pra gente no comentário. Beleza? Tranquilo, galerinha? Vamos lá, então. Próxima questão. A questão aqui fala assim, ó, os corredores olímpicos na prova de 100 metros, a completa em menos de 10 segundos. Já o atleta Usain Bolt venceu essa prova em 9,5 segundos. É o cara mais rápido do mundo, né? O módulo da velocidade média de um atleta que percorre 100 metros em 10 segundos é igual a... Ele quer a velocidade média, o módulo da velocidade média. Não interessa o sinal, porque está pedindo o módulo. E ele fala de um atleta que percorre 100 metros em 10 segundos. Bora lá. Velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT. Quem é meu ΔS? 100 metros. Quem é meu ΔT? 10 segundos. Pode cortar os zeros? Pode. Pateaco, pateaco. Né? E aí, olha, fica 10 sobre 1, que é o quê? 10. 10. Acabou a questão? Não te empolga. Não vai lá e marca a letra C, não. Ele quer em quilômetro por hora. Como é que eu faço para transformar o quilômetro por hora? Em quilômetro por hora. Então vai ficar o quê? Vai ficar o quê, pessoal? 10, o que eu faço? Vezes 3,6. Dá quanto? 36 km por hora. Agora sim. Fechou. 36 km por hora. Que letra dá? Letra D. De danadinha. Nossa. É só isso, né, cara? Besteira, cara. Olha, não acredito. Nem eu acredito nisso. Tranquilo? Fechou? Conseguiu resolver essa aí? Lembra, toda antes da questão você para, não te faz de leso. Para a questão, tenta resolver e depois você olha a minha resolução. Ah, Fred, eu não consigo. Vai tentando desse jeito que eu estou te falando. Tenta primeiro entender, tira os dados da questão, depois você resolve. Beleza? Vamos lá então?
Fechou. Questão 31. Fala assim, ó. O automóvel percorre metade de uma distância d com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel percorrer toda a distância é d. Vamos lá. Ele percorre o primeiro espaço, depois o segundo espaço. Tudo isso aqui ele fala que vale d. Então a metade que ele faz, olha, a outra metade, né? Então ele faz d sobre 2, d sobre 2. Um pedaço ele faz com a velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade ele faz com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Fechou? O que eu faço aqui, galerinha? Se você for resolver essa questão, você vai ter que fazer assim, ó. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Você vai ter que fazer essa velocidade média para a primeira parte, depois para a segunda parte, para achar um tempo em função da minha distância. Depois eu vou ter que somar os dois tempos, somar os dois espaços, que vai dar D. E jogar na forma de novo da velocidade. Ou seja, ela me dá muito trabalho. O que você vai fazer? Eu já vou te dar a fórmula pronta. Toda vez que cair para você duas velocidades, onde você tenha primeira metade percorrido com uma velocidade média e a segunda metade percorrido com outra velocidade média, você aplica direto na fórmula. Fechou? Beleza? Então olha só, vai ficar, primeira metade, ele fez quanto? 24. 2 vezes 24 vezes o quê? 8. Dividido por quanto? 24 mais o quê? 8, que é a outra velocidade. Eu não saio multiplicando feito um louco. Segura os números, olha o que vai dar lá embaixo. 24 mais 8 dá 32. Eu não posso dividir esses caras aqui, não posso cortar o 24, porque tem essa soma trava toda a minha conta. Então eu tenho que fazer essa soma aqui embaixo para depois eu fazer uma divisão, tá certo? Então vamos lá. Quando eu faço 24 mais 8 dá 32. E olha lá, 32 e 8 dá para dividir. Não é isso? Porque 8 vezes 2 dá 16, vezes 3, 24, vezes 4 dá quanto? 32. Então eu posso dividir por quanto? Por 8. Quando eu divido por 8, olha, dividir por 8 aqui e dividir por 8 aqui. E aí o que acontece? Eu vou ter 2 vezes 24 sobre, aqui vai dar 1, que é neutro, e 32 por 8 vai dar quanto? 4. E aí eu observo, e 24 por 4 dá para dividir? Dá. Simplifica por quanto? Por 4. Divide, na verdade, né? Vai ficar como? Velocidade média é igual a 2 vezes 24 por 4, 6. 2 vezes 6, 12. 12 o quê? Metros por segundo, porque está todo mundo em metros por segundo. Ó, metro por segundo, 8 metros por segundo, então esse cara aqui também é metros por segundo. 12 metros por segundo, tá aqui, ó. Letra A de amor ardente. Se você for fazer pela dedução, dá para fazer? Dá. Se vocês quiserem, muita gente comentar aí a mesma coisa, pedindo essa solução, eu faço, sem problema nenhum. Faço um vídeo à parte e a gente explica. Mas dá trabalho demais para você fazer isso aqui na hora da prova do Enem. Lembra, a prova do Enem, elas são 3 minutos para cada questão. No dia que você faz ciência da natureza, que no caso entra física, química e biologia, você também faz matemática. São 45 de ciência da natureza e mais 45 de matemática. São 90 questões em um dia, uma tarde que você tem que fazer. E é 3 minutos. São 3 minutos para cada questão. Então, quanto mais você puder economizar tempo, faça. Tá certo? Porque os caminhos mais curtos é que vão te levar a resposta mais rápida. Logicamente, você vai ter tempo para as questões mais complicadas. Beleza? Fechou? Vamos lá, então? Olha só essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, galerinha, como tá dando um foco automático, tá dando problema na imagem, eu vou fazer uma parada aqui para ficar melhor para você ler, tá? Eu vou jogar a tela sem eu aparecer. Então, olha só, eu vou só ler a questão aqui para você ouvir e assim fica mais fácil de você ler, né, os dados da questão e depois que eu ler, a gente volta para o outro formato. Fala assim, ó, observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a... E aí, o que você pensou aí nessa questão? Se você pegar um ΔS qualquer, por exemplo, se você pega aqui, olha, ele percorre aqui, ó, nesse ponto, ele percorre, observa que o tracejado é a minha velocidade média, tá certo?
É ela que eu vou pegar. E aí, se eu pego esse ponto aqui, olha, ele lê aqui 10 em 14. Certo? Se eu divido esse deslocamento aqui, 14 por 10, dá 1,4. Aí, se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, se eu pego aqui, olha, 8, ele percorre em 4, 8 por 4 já vai dar 2. Então, está dando respostas erradas. Se você olhar direto, realmente vai dar errado. O que eu tenho que observar é o seguinte. Ele sai de que ponto? Qual é o meu espaço inicial? O meu espaço inicial vai ser quanto? 4. Dá para observar isso aqui? Ó? Vai ser 4. Ele sai do 4. Então, do 4 até o 8, ele percorreu quantos metros? 4 metros. Em quanto tempo que começa a correr a partir do 0? Em 4 segundos. Então, se eu pegar aqui, olha, velocidade média é ΔS sobre ΔT. 4 metros em 4 segundos, isso vai dar 1 metro por segundo. Se eu pego aqui o 14 e observo o deslocamento dele, a partir de 4, ele andou quantos metros? De 4 até 14? Ele andou 10 metros. Ele andou 10 metros em quanto tempo? Em 10 segundos. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT, que é 10 metros em 10 segundos, que dá 1 metro por segundo. Dá a mesma resposta. Só que eu não posso pegar um número direto e jogar. Eu tenho que pegar o quê? A variação de espaço, o ΔS. Fechou? Tranquilo? Então, olha só. Letra A, de amor ardente, né, galerinha? Fechou? Besteira, né, cara? Tá muito fácil esse negócio, tá ficando gostoso. Quanto mais você treina, mais fácil fica, mais gostoso fica. Fechou? É assim que funciona. Lembra do seguinte, a persistência é o segredo para o seu sucesso. Se você é um cara que consegue ter persistência, os fatores parece que colaboram ao seu favor, né? Algumas pessoas falam que é a energia do universo. Enfim, as coisas começam a fluir mais facilmente para você, desde que você seja o quê? Persistente. Então insista, persista, não entendeu? Pergunta aqui pra gente que a gente está aqui para ajudar você a ter mais esse degrau aí na sua vida de sucesso. Fechou? Um abraço, garoto, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!